Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Rota do DP, um lugar onde a gente compartilha muitas informações importantes para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento na área de departamento pessoal e recursos humanos. Hoje nós temos um assunto muito importante, que é a estabilidade que os empregados possuem, né? Os tipos de estabilidade que os empregados possuem, estão previstos por lei. Então, nós vamos falar aqui das principais estabilidades e que surgem muitas dúvidas em relação a alguns pontos, né? Então, a gente vai trazer de forma muito prática, como sempre. Então, antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever, né, no nosso canal, para que você possa ser notificado sempre que houver uma postagem nova, um assunto interessante, algo que seja do seu interesse, dentro do campo de departamento pessoal, das áreas, né, de relações trabalhistas, mapeamento de processos, business partner de RH, rotinas de recursos humanos, enfim, aqui a gente traz tudo que envolve o contexto DPRH. Então, fique atento, fique atenta, que a gente tem muita coisa aqui importante para falar para você. Bom, se você gostar desse vídeo, se fizer sentido para você, você curta, comente, compartilhe, para que um colega seu também possa ser alcançado pelo nosso conteúdo. Então vamos direto ao ponto, aqui a gente não enrola, né? A rota do DP mostra a rota mais rápida, mais segura, mais prática para que você possa se desenvolver sobre um determinado assunto. Então, o assunto de hoje, estabilidades trabalhistas previstas em lei. Então vamos lá, vamos ao primeiro ponto. Estabilidade para gestante, ok? A empregada gestante tem estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, tá? Não podendo ser demitida sem justa causa. Então, qual é o período de estabilidade que a gestante tem? A licença maternidade ela está prevista com um prazo de 120 dias, e após o término dos 120 dias, ainda existem mais 30 dias, que juntando, você vai ter ali 150 dias, ou 5 meses, que vai totalizar, ok, o prazo máximo da estabilidade para a gestante. Ok? Então, fique atento. Existem questões que estão vinculadas à convenção coletiva que também você deve atentar. Você não pode deixar de fora esse ponto. Ok? Segundo ponto, estabilidade para quem se acidenta, acidente de trabalho ou doença ocupacional. Então, aqui a gente tem trabalhadores que sofrem acidente de trabalho ou doença ocupacional têm estabilidade por 12 meses após o retorno ao trabalho. Tá? Então, a gente está dizendo aqui que é aquele acidente ou aquela doença ocupacional que faz com que o empregado se entre para um processo de afastamento, ok? E não é aquele que acontece que você, né, paga ali dentro dos 15 dias, não é esse afastamento, ok? Aqui é um afastamento que excede os 15 dias, que o empregado passa a ter o vínculo com a previdência social, né, o afastamento que ele vai para a previdência social, que vai ser ali responsável pelo pagamento do seu salário durante o período de afastamento. E aí, nesse afastamento, há, então, uma previsão legal de estabilidade quando ele volta desse afastamento por 12 meses após o retorno, ok? Desde que tenha recebido o auxílio-doença acidentário, ok? E aí, é, o auxílio-doença é aquilo que a Previdência paga, tá bom? Então, atente aí para esse item, acidente de trabalho e doença ocupacional. Outro ponto são os dirigentes sindicais, né? São aqueles profissionais que são representantes, tá? Da empresa junto ao sindicato. Então, ele tem ali, normalmente ele é eleito, né, através de uma eleição dentro da empresa, e aí ele tem esse cargo de direção sindical e tem estabilidade, né, desde o registro da candidatura, ou seja, a partir do momento que ele ainda está se candidatando a ser um membro sindical ou um dirigente sindical na sua empresa, ele, após até o fim do mandato, ele vai ter a estabilidade, tá bom? De um ano. Então, essa é a base para dirigentes sindicais. CIPA.
A CIPA é similar ao dirigente sindical, só que é uma função que está apontada ali para um agente que está dentro de uma comissão interna de prevenção a acidente, né, que é a comissão que trabalha todos os aspectos de segurança e medicina do trabalho e faz com que essas regras, essas leis sejam cumpridas dentro da empresa. Então, esses membros da CIPA também passam por processo de eleição. Ele tem estabilidade desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato também, tá? Salvo, é lógico, pelo aspecto da demissão por justa causa. Então, fique atento e atento a esse item. Lembrando que sempre que houver um padrão de estabilidade, você deve avaliar também aspectos vinculados à sua convenção coletiva. Porque se houver algum aspecto lá que seja mais benéfico para o empregado, deve-se aplicar esse aspecto da convenção coletiva. Então, por exemplo, se na convenção a CIPA ou o dirigente sindical tiver uma estabilidade de 2 anos em vez de um, deve-se aplicar não o padrão previsto na lei, mas a cláusula de convenção coletiva. Então, fique atento a esse ponto. Empregados em pré-aposentadoria, né? E aí você tem que olhar aqui aspectos em convenções coletivas, né? Algumas convenções coletivas garantem a estabilidade de empregados que estejam próximos da aposentadoria de 12, por exemplo, de 12 a 24 meses antes do tempo da aposentadoria. Então, se o empregado já estiver lá, né, na sua empresa, estiver próximo de se aposentar, faltar tipo 1 ano, 2 anos, avaliar se na convenção coletiva prevê algum aspecto que não permita que ele seja demitido antes de ele se aposentar, ok? Então, então a empresa vai ter que segurar esse empregado até ele concluir o prazo de aposentadoria para então a empresa poder fazer o desligamento. Servidores públicos estáveis, tá? Então, esses servidores públicos passam por um período de estágio comprobatório, né? E aí, servidores públicos concursaram, né? Adquirem estabilidade, só podem ser demitidos por processo administrativo disciplinar ou insuficiência de desempenho, tá? Então, se houver, mais ou menos um processo o processo administrativo disciplinar é mais ou menos um processo de justa causa, tá? E a insuficiência de desempenho é aquele que não quer nada, né? Ou seja, foram identificadas as causas de que esse servidor ele tem um baixo desempenho, baixo comprometimento, baixo envolvimento, que aí as regras do servidor público já determinam qual que é a métrica de insuficiência de desempenho. E a partir dessa métrica, o serviço público pode desligar o concursado, ok? Que estiver ali com baixo rendimento ou quem estiver em estágio probatório, ok? Por fim, estabilidade por decisão judicial ou norma coletiva, né? Algumas decisões judiciais ou convenções coletivas podem garantir estabilidade de determinados grupos de trabalhadores em situações específicas, tá? Então, ou ele vai ter estabilidade por uma decisão judicial, a empresa desligou e não se atentou que ele tinha uma estabilidade por um outro motivo, e aí a decisão judicial lhe deu a garantia, ou na norma coletiva, que pode ser aplicada a qualquer um desses itens que a gente está falando aqui, ou pode ser por um outro motivo que a empresa não atentou, né, e não cumpriu. Então, gente, é isso, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Então, deixa aí o seu like, curta, comente, se inscreva no canal e a gente vai ficando por aqui e se vê no próximo vídeo com outros assuntos importantes sobre DP e sobre RH.